O docetismo foi uma das primeiras heresias que surgiram no cristianismo, ainda nos primeiros séculos da era cristã, entre o final do século I e o início do século II. O termo docetismo vem de uma palavra grega que significa parecer ou aparência. Essa heresia defendia que Jesus Cristo não possuía um corpo humano real e que ele apenas parecia ser humano. Em outras palavras, para os adeptos do docetismo, o Filho de Deus não teria realmente assumido a nossa natureza humana, mas apenas dado a impressão de ter um corpo, sofrendo e morrendo como qualquer ser humano. Para entender melhor o contexto em que o docetismo apareceu, é importante lembrar que, nos primeiros séculos, os cristãos ainda estavam buscando compreender e defender a verdadeira natureza de Jesus, tanto divina quanto humana. Esse período foi marcado por muitos debates sobre quem realmente era Jesus Cristo e sobre como a humanidade e a divindade estavam presentes nele. Em meio a essa busca, algumas ideias errôneas surgiram, como o docetismo, que distorciam a verdadeira fé cristã. A ideia central dos docetistas era que, sendo Deus, Cristo jamais poderia se misturar com o que eles consideravam imperfeito e inferior, o corpo humano. Por isso, eles negavam que Jesus tivesse nascido de uma mulher, sofrido ou morrido de verdade. Para eles, essas experiências humanas eram indignas de um ser divino. Então acreditavam que tudo o que Jesus fez na Terra, inclusive a sua crucificação, não foi realmente vivido no sentido físico, mas apenas aparentado. Essa crença, apesar de parecer simples, acabava enfraquecendo a essência do cristianismo, que afirma que o Filho de Deus se fez verdadeiramente homem para partilhar de nossa condição e nos redimir. Sem a verdadeira humanidade de Cristo, a salvação e a reconciliação entre Deus e a humanidade perdem seu fundamento, pois a fé cristã depende da realidade do sofrimento e da morte de Cristo por nós. Assim, para os docetistas, ele não sofreu realmente ao ser flagelado, carregando a cruz ou na sua crucificação. Todos esses eventos seriam apenas ilusões, uma aparência sem substância. A crença docetista contradiz diretamente os ensinamentos fundamentais do cristianismo, especialmente o mistério da encarnação, no qual Deus se fez verdadeiramente homem em Jesus Cristo. A doutrina cristã afirma que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, unido em uma só pessoa, sem que uma natureza anule a outra. Para a fé cristã, essa união é essencial. Cristo assume a nossa humanidade para vivê-la por completo, incluindo o sofrimento e a morte, redimindo-nos de dentro da nossa própria condição humana. O docetismo também enfraquece o sentido da redenção e da ressurreição. Se Jesus não tivesse verdadeiramente sofrido, morrido e ressuscitado, a salvação perderia seu valor, pois Deus não teria realmente se unido a nós em nossos momentos mais difíceis. A vitória de Cristo sobre a morte só é completa se ele realmente passou por ela. Por isso a Igreja, desde os primeiros séculos, combateu fortemente o docetismo, reafirmando a verdade de que Jesus viveu plenamente como um de nós, unindo o divino e o humano para nos salvar. Se o docetismo fosse aceito, ele abalaria profundamente o fundamento da fé cristã, pois separaria Jesus da experiência humana. Se Cristo apenas aparentasse ser humano, ele não teria realmente se aproximado de nós, nem vivido nossa condição com todas as suas dificuldades. E sem essa união autêntica entre Deus e o homem, a salvação perderia seu significado, pois faltaria o verdadeiro sacrifício que nos redime e nos reconcilia com Deus. A comunhão entre Deus e o homem depende dessa proximidade. Ao assumir a nossa humanidade, Cristo nos abriu o caminho para uma relação íntima com o Pai, compartilhando conosco tanto a alegria quanto o sofrimento. O docetismo, ao negar essa união real, afastaria Cristo do ser humano, criando uma barreira entre Deus e nós e enfraquecendo a esperança de redenção. Por isso, essa heresia foi firmemente rejeitada pela Igreja, que reafirmou a verdadeira presença de Jesus como Deus e homem para assegurar nossa plena comunhão com Ele. Diante da ameaça do docetismo, a Igreja respondeu com firmeza para proteger a fé cristã. Padres da Igreja, como Santo Inácio de Antioquia e Santo Irineu de Lyon, foram vozes essenciais nesse combate. Já no início do cristianismo, Santo Inácio, em suas cartas, alertava os fiéis sobre os perigos do docetismo, insistindo que Jesus Cristo realmente sofreu e morreu por nós, não apenas em aparência. Ele destacava que negar a humanidade de Cristo significava enfraquecer o sacrifício que ele fez por todos.
Mais tarde, Santo Irineu de Lyon, em sua obra Contra as Heresias, reforçou esse ensinamento, defendendo a verdadeira encarnação e explicando que Jesus uniu em si a divindade e a humanidade para salvar o ser humano. Além dos padres da Igreja, concílios como o de Nicéia, no século IV, ajudaram a consolidar a resposta doutrinal da Igreja contra heresias que negavam a verdadeira natureza de Cristo. O docetismo, embora tenha sido rejeitado pela Igreja, deixou marcas e influenciou o surgimento de outras heresias cristológicas ao longo dos séculos. Ao negar a verdadeira humanidade de Jesus, o docetismo abriu espaço para que outros grupos questionassem diferentes aspectos da natureza de Cristo, levando à formação de heresias como o arianismo, que negava sua plena divindade, e o apolinarismo, que duvidava da totalidade da sua natureza humana. Essas ideias acabaram dividindo comunidades cristãs e provocando grandes debates teológicos. As consequências do docetismo e das heresias que ele influenciou levaram a Igreja a convocar importantes concílios, como o de Nicéia e o de Calcedônia, que estabeleceram com clareza a doutrina sobre a pessoa de Cristo. Esses concílios afirmaram de maneira definitiva que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Reconhecer a plena humanidade de Cristo é essencial para entender a profundidade do seu amor por nós. Quando acreditamos que Jesus realmente assumiu a nossa condição humana, com todas as suas dificuldades e limitações, vemos o quanto ele se entregou por nós. Ele não veio apenas aparentar ser humano, mas viveu nossa realidade de forma verdadeira, enfrentando as mesmas tentações, dores e sofrimentos que nós. Essa compreensão fortalece a nossa fé, pois sabemos que, ao nos salvar, ele passou pelas mesmas lutas que nós enfrentamos. Além disso, essa verdade sobre Cristo nos aproxima mais de Deus, pois sabemos que Ele nos entende plenamente. Quando oramos a Cristo, podemos ter a confiança de que Ele não é distante de nós, mas alguém que compartilhou nossa experiência e intercede por nós. Entender por que o docetismo foi condenado pela Igreja nos ajuda a valorizar ainda mais o mistério da encarnação. Quando reconhecemos que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, vemos que Ele não veio apenas para ensinar, mas para nos salvar de dentro da nossa própria experiência humana. Ele viveu como nós, passou por tudo o que passamos, e por isso pode nos oferecer a verdadeira redenção. Essa verdade é um pilar fundamental da nossa fé, pois ela nos lembra que Deus não está distante de nós, mas profundamente presente em nossa vida cotidiana. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Ative as notificações clicando no sininho, assim você ficará sempre atualizado sobre nossos vídeos. E não se esqueça de deixar seu comentário, seja uma dúvida, uma sugestão ou até mesmo uma reflexão sobre o que foi falado aqui. Para continuar se aprofundando no conhecimento sobre as heresias da história da Igreja, confira também o nosso vídeo sobre o montanismo, uma outra heresia importante que marcou os primeiros séculos do cristianismo. Clique no vídeo aqui ao lado e aprofunde ainda mais sua compreensão sobre a fé cristã.